Primeiramente, a justificativa, o que os pesquisadores e pesquisadoras dizem sobre a importância dos vídeos didáticos. Bom, a defesa desse recurso mostra que ele pode colaborar para desmistificar os conceitos da matemática e gerar interesse pelo assunto, por utilizar de uma mídia diferenciada que altera um pouco a dinâmica das aulas. Objetivos: os vídeos a serem utilizados dependem muito do propósito e perfil de cada atividade. É possível utilizá-los de diversas formas, sendo vídeos lúdicos, vídeos que mostram aplicações de conceitos da matemática na realidade, vídeos de solução de problemas, vídeos que complementam a fala do professor. E ainda podem ser trabalhados utilizando outros recursos, como questionários e textos, possibilitando uma maior autonomia no contexto do EAD. Olá, meu nome é Vinícius Donitz e eu vou dar continuidade à apresentação. Então, como é possível ver, temos 4 telinhas, 4 imagenzinhas que compõem algumas seleções que foram feitas no PIBID Campus Caraguatatuba. O que aconteceu? Algumas das propostas do nosso campus não necessariamente envolviam vídeos, mas podíamos acabar incrementando essas propostas fazendo meio e uso dos vídeos. O que é interessante para os vídeos didáticos é o seguinte: a relação, como a gente não necessariamente precisa do vídeo, de uma construção, mas a partir dela podemos trazer a proposta, a atividade, a aula, o conteúdo de uma forma mais lúdica. Não necessariamente trazendo um critério infantilizado, até porque essas metodologias podem ser utilizadas em qualquer nível acadêmicos, seja ensino fundamental, médio e até mesmo no ensino de graduação, não sei mestrado, mas podemos verificar a partir de outros meios. Então, o que acontece? Essas questões mais lúdicas, elas têm o intuito de trazer um pingo mais de conforto. Não necessariamente uma zona de conforto ao qual o aluno não irá aprender, mas sim trazer o conteúdo para a zona de conforto do aluno, que é o quê? É um material mais suave. Então, não vai ser uma coisa tão abrupta do aluno aprender. Então, seria uma transição, uma ideia, uma relação não extremamente focada naquilo. Então, traria aquela ideia de não pura diversão, até porque estamos numa aula, então não temos o intuito de ficar brincando, mas sim trazer de uma forma menos direta esse ensino. Então, o que acontece? Nesses vídeos, o que vai ter a apresentação? Na primeira imagem, a gente consegue ver uma cena do Cyber Chase, que foi uma das propostas que tivemos para realizar o ensino de frações. Então, por meio do vídeo, é possível verificar algumas maneiras e relações diferentes, não necessariamente a mesma coisa é aplicada ao vídeo todo, para tentar explicar para os alunos como que é realizada a fração, como que ela pode ser construída e que forma que a gente consegue analisar isso. Já no segundo vídeo, se eu não me engano, é uma apresentação de um vídeo português, que é um canal que ele ensina de maneira bem lúdica e bem didática algumas relações da matemática. Nesse vídeo em específico, se eu não me engano, é a relação de como construir a ponte e por que os triângulos são extremamente importantes para construções de maneira geral. Já no terceiro vídeo, que tem esses botõezinhos, ele é do Castelo rá que é um vídeo onde ele mostra que uma máquina, não necessariamente uma calculadora, que faz algumas operações simples, que no vídeo é descrito de como que opera, como que é feita essas relações e por que a gente tem que usar dessa forma. Então, são maneiras mais diferentes. Agora, para o quarto vídeo, que aparentemente é a Turma da Mônica, o que vai acontecer? É um vídeo que foi feito em parceria do estúdio Marilson de Souza, da Turma da Mônica, com a Crefisa, se eu não me engano. E o que aconteceu? Nesse vídeo, temos a proposta de ensino de matemática financeira para crianças. Mas aí você me pergunta, nossa, matemática financeira para crianças? Matemática financeira não é necessariamente ensinar juros, ensinar como aplicar dinheiro.
e sim os cuidados que se deve ter. Porque um misticismo que se tem muito grande em relação à matemática financeira e até outros conteúdos a se ensinar na escola é porque acham-se que é só tudo no extremo. Não, temos que ver sempre o básico também. Então, na matemática financeira, o que a gente estaria trabalhando nessa relação, pensando na área da matemática, claro. O que vai acontecer? É o ensino e o porquê que algumas coisas são necessárias de comprar. E vou explicar um porquê a respeito de como poupar dinheiro. Não necessariamente vamos ensinar a criança a trabalhar, e sim, tipo, uma relação de se a criança recebe uma mesadinha, que ela não precisa gastar toda aquela mesada numa coisa só, que ela pode guardar um pouquinho para depois comprar uma coisa que ela quer, só que ela tem que pensar a longo prazo. Então ela tem que guardar um pouquinho do que ela tá ganhando. E também em outras relações, não necessariamente com um dinheiro para a criança, mas também entender que tudo que pode estar relacionado na sua casa, que tomar um banho extremamente longo pode acabar trazendo prejuízos para sua família, deixar água vazando, tudo pode acabar tendo essa relação. Então é importante para que as crianças entendam que o dinheiro não é uma coisa infinita. É isso que é extremamente importante para essa relação do ensino da matemática. Agora, nesses vídeos que estão aparecendo agora, não necessariamente são os vídeos, mas sim imagens, são algumas das formas que trabalhamos. Então, além dessas seleções de vídeos que fizemos, a gente também teve a produção de vídeos. Então, nessas produções, o que aconteceu? Tivemos algumas relações. Então, nesses primeiros vídeos, nos primeiros dois e o último, o que vai acontecer? São vídeos que a gente fez selecionados para a OBMAP. A OBMAP, que foi um pedido de um dos nossos supervisores, então a gente teve essa apresentação com o intuito de trazer um conforto maior para os alunos, para eles verificarem que não necessariamente a prova vai ser uma coisa muito monstro de sete cabeças. Então foi até formas de fazer a leitura da prova, como tentar ter um cuidado maior com a relação da prova e pra gente não ficar, pra eles, na verdade, né, não ficarem tão assustados. Porque por se tratar de uma prova grande e que muitas vezes não é cobrada a pontuação, porque é uma prova que o Estado analisa os professores e a escola em si, e não os alunos de fato. Então, muitas das vezes os alunos não tinham um empenho, mas que a gente também ajudou a explicar para os alunos que é necessário uma participação mais efetiva porque é uma coisa que vai avaliar a escola deles. Então, pode trazer benefícios e malefícios. Então, é uma coisa importante a se fazer e se ter um cuidado. E quais que são as conclusões que a gente pode ter a respeito dos vídeos didáticos? Então, relacionado à aplicabilidade e ao processo de aprendizagem, são questões muito ligadas, né? O que vai acontecer? A aplicabilidade e o processo de aprendizagem são ligadas pelo quê? Porque o momento que você aplica vai estar relacionado com algum dos processos de aprendizagem. Então, quando você está aplicando no início de uma aula ou antes de apresentar o conteúdo, esse processo de aprendizagem vai trazer o quê? Vai trazer uma ideia de contexto, uma ideia de introdução para aquele conteúdo. Então, o intuito, né, quando a gente introduz logo no início, vai ser de trazer esse contexto para o que a gente está estudando. Agora, quando a gente aplica mais ou menos no meio, pode também ter a ideia de contexto, quanto pode ter a ideia de exemplificação do que a gente está fazendo com os alunos. Porque é uma questão muito importante de exemplificar, não simplesmente só ficar passando o conteúdo de x mais x é igual a tananã. Precisamos trazer um contexto para o aluno, para que eles possam ver que aquilo não é simplesmente uma coisa solta, faz parte da nossa realidade. Por mais que nem tudo pode vir a ser utilizado pelo aluno, seja pelo destino que ele acaba de escolher academicamente, felizmente, infelizmente ou felizmente, naquele processo que a gente está tendo para trazer de uma forma mais suave essa relação. E quando aplicamos logo no final, o que vai ser a ideia? A ideia vai ser uma ideia de verificação de aprendizagem. Então, verificar se o aluno compreendeu o conteúdo, se não foi um conteúdo que passou batido. Então, verificar se ele conseguiu. E ele conseguiu ver se a relação está mais de boa. Ok? E agora, com as diferentes entradas na etapa de ensino, foi o que eu falei. Eles podem ser aplicados no começo, meio e fim.
E durante o meio é possível fazer de várias formas e vários meios diferentes, seja para contexto, seja para exemplo, seja até para um meio verificação de aprendizagem. Então, cada processo que a gente acabe passando, a gente pode acabar aplicando o mesmo vídeo para ver se eles estão continuando, se eles cada pedaço que a gente está trabalhando, eles estão entendendo cada vez melhor o vídeo. Porque às vezes o vídeo, no início, pode ter ficado meio nebuloso, muitas ideias incertas. E conforme vamos explicando para o aluno, verificar se eles estão conseguindo captar as ideias parte a parte do que estamos explicando. Claro que não é o melhor jeito, porque acabaríamos perdendo muito tempo da aula aplicando o mesmo vídeo várias vezes. E uma ideia extremamente importante com relação ao ensino com os vídeos didáticos é o ensino EAD. Que não necessariamente o ensino EAD vai ser uma coisa que ficou para a pandemia. É, um proveito que deveria ser tirado com relação à pandemia é com relação aos sistemas que foram criados, seja o sistema do Estado, o sistema dos municípios e entre outros. Então, essa disponibilização do material, tanto dos professores quanto das seleções de vídeos, atividades para o sistema deles, seria muito melhor para o quê? Disponibilização, caso o aluno também precise faltar, caso o aluno. E também com relação a essa questão de diminuir a quantidade de papel. Então, temos vários benefícios com relação a esses sistemas que foram criados. Claro que muitas das vezes o acesso à internet não é contínuo e pode ser muitas vezes atrapalhado, mas não deve ser algo a ser descartado, e sim construído mutuamente para a gente poder trabalhar em conjunto. E aprendizagem significativa é essa questão da gente estar sempre verificando essa relação do ensino. Poder trabalhar continuamente em várias etapas do processo de aprendizagem essa relação. Então, a gente pode verificar essas relações muitas das vezes. Nas referências, temos uma taxonomia para o uso de vídeos didáticos para o ensino da matemática, que foi utilizado para a análise dos vídeos na organização das atividades, e também alguns vídeos que foram utilizados nas atividades do PIBID.